Gente, boa noite. Enquanto o pessoal aí está entrando, quero agradecer a vocês por estarmos juntos. Júlia, minha filha, você está aí, que bom. Carla, Marcel, Stefania, Eliane, Emily. Meu Deus, quanta gente querida, amada. Cris, que legal. Como é bom estar aqui junto com vocês. Hoje vai ser um dia bem especial, um dia que estamos lançando o canal aqui Bate Bola com Larissa Araújo Lins, e eu tenho o privilégio de compartilhar isso com vocês. É muito bom, estou muito feliz. Hoje a gente vai ter assim o prazer de falar sobre temáticas assim super ricas aí no mercado corporativo, para poder compartilhar e sair daqui com algo agregador para a sua vida. Então, por favor, vão compartilhando, vão se inscrevendo. E se vocês não se inscreveram aí no Instagram, né, siga aí o nosso perfil. Gente, eu vou colocar uma coisa aqui para vocês. Esse projeto que estamos fazendo da EdSkill Digital, ele tem um foco. Ele tem um foco que é como crescer no mundo corporativo. Nós queremos contribuir com nossa experiência, minha e daqueles convidados que a gente vai ter a oportunidade de estar aqui, para aqueles profissionais que querem estar no mercado de trabalho empregados, tá certo? E aqueles que estão no mercado de trabalho crescerem no mundo corporativo. Então, vai ser com a visão, quem está do outro lado, a visão de quem contrata, a visão de quem seleciona, a visão de quem promove. Esse é o nosso objetivo. Nossa missão, nosso propósito é agregar valor. Então, esse bate-bola, ele não quer dizer simplesmente trocar informação. Ele quer dizer que nós queremos sair daqui com algo prático que seja implementado no dia a dia. Então, eu já vou pedir para vocês, à medida em que a gente estiver conversando, colocar temas que são importantes para vocês, que vocês acreditam que vão ajudar no mundo corporativo, dúvidas que vocês tenham. Hoje o nosso tema, ele vai ser muito rico, né? Vão ser um tema que agrega bastante valor e que nós acreditamos que está assim bem na crista da onda, né? São fatores que garantem emprego e crescimento profissional. Veja bem, não é um tema qualquer. É um tema que... E, para tanto, nós convidamos a nossa convidada, já está entrando aí, que é Júlia, né? Júlia Castro, que eu acredito que até dispense a apresentação, porque Júlia, além de uma amiga que eu tenho de anos, eu acho que a gente cresceu juntas no mundo corporativo, é minha comadre, né? Mas, além disso tudo, ela é uma profissional de muita competência, né? Ela é fundadora, presidente da J. Castro. Ela veio disso, teve muitos anos de Deloitte, depois de Manpower, e ousou abrir sua organização e, com muito sucesso, né, está aí no mercado ajudando aqueles profissionais, aquelas organizações. Então, assim, para mim, começar esse canal hoje, que a gente espera começar e não parar mais, né, todas as quartas-feiras, aqui às 19h10, é o prazer de fazer isso com Júlia, porque é uma pessoa que eu tenho no meu coração e sei que tudo que nós estivermos aqui conversando vai ser de extremo valor. Então, primeiro, agradecer a Júlia. Júlia, obrigada por ter aceito, né, esse bate-papo. Então, dê as boas-vindas aí às pessoas que estão conosco. Larissa, primeiro, né, eu quero também te agradecer por essa consideração, que eu acho que a gente tem aí assim uma amizade de muito tempo mesmo, né, uma coisa verdadeira e de coração. E assim, para mim também é uma coisa bem, sabe, interessante poder contribuir com você nesse momento. Com a minha experiência, como você diz, você falou muito isso, eu quero ouvir sua experiência e eu quero poder dividir isso com as pessoas que estão aí no mercado, ou estão buscando, ou estão querendo se melhorar. Então, isso para mim também é uma coisa de muita satisfação, viu? Quero agradecer muito por isso
e vamos começar aí da forma como você entender que a gente pode contribuir. Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, é muito bom ter vocês aqui. Mais uma vez, aqueles que acabaram de entrar, obrigada. Só para relembrar vocês, hoje o nosso tema, ele é focado de uma forma assim bem bacana naqueles profissionais que querem ingressar no mundo corporativo e daqueles que já estão no mundo corporativo e querem crescer. Não é? Então, a gente vai contribuir aqui com essa nossa experiência para isso, só contextualizando vocês nesse processo. E o primeiro, assim, a primeira coisa que eu gostaria, primeiro, assim, de falar da minha experiência e compartilhar isso com Júlia e ouvir ela, é como a gente pode, como esses profissionais podem, Júlia, elevar drasticamente as chances de ser o profissional de escolha. Isso é uma das coisas, assim, que me impulsionou a trazer essa temática, porque o que a gente vê, não sei se você concorda comigo, mas são, assim, muitos profissionais expostos aí na linha de frente, mas com pouquíssimas chances de serem contratados. Não é? Por quê? Porque podem até ter um perfil técnico capaz de estarem participando dessa vaga, mas eles se apresentam assim com uma baixa energia muito grande, com uma falta de confiança grande, como se fosse até um receio de estar aí nesse novo mundo, se apresentando por tudo isso que está acontecendo. Não é? Então, essa baixa energia, muitas vezes eles não trazem os resultados que eles fizeram, não é? Em outras oportunidades. Entendeu? Uma das coisas que a gente mais busca são aqueles profissionais que ele na veia, ele tem energia e você olha para ele e sabe, pelo histórico dele, pelo background dele, que ele agregou valor. E agregou como? Ele agregou valor pelos resultados, ele agregou valor porque ele é um cara assim super, ou uma mulher super resolutiva. Ele fez a diferença no ambiente que ele estava inserido. Então, assim, isso é muito forte. O que é que você acha disso, Júlia? Larissa, eu vou trazer minhas experiências e o que, na Perfeito. verdade, a gente também é solicitado pelos nossos clientes, né? Eu acho que a gente não precisa estar trazendo só o momento atual. O momento atual, isso já vinha acontecendo. O momento atual só está enfatizando mais essa condição Perfeito. e a gente já vinha há um tempo buscando no mercado profissionais que tenham esse perfil, como você está colocando aí, o que é que aumenta drasticamente as possibilidades, né? Eu digo a você que hoje a gente nem fala mais de emprego, a gente fala de trabalho, a gente está trazendo o tema mais como trabalhabilidade. E como Red Hunter, eu sou uma profissional que tenho aí um conhecimento já grande no mercado de alguns profissionais que a gente faz esse mapeamento, quem são, aonde estão, o que estão fazendo, qual é, na verdade, a contribuição também que esses profissionais estão trazendo dentro das organizações. E hoje, nossos clientes, as empresas, quando nos procuram para fazer um trabalho de headhunter, é muito interessante como hoje o cliente, ele até não traz no primeiro momento a parte técnica. Ele traz para mim o que ele espera da pessoa, em termos de comportamento. É incrível, pode ser o cargo que for, um executivo ou realmente assim um profissional de uma linha mais analítica, mais técnica, mas eles trazem sempre um mesmo perfil de comportamento. O que é que a gente imagina que o mercado hoje está buscando? Então, esse é o diferencial, sabe, Larissa? E eu costumo até dizer isso para meus clientes, é difícil a gente conseguir convencê-lo, porque na maioria das vezes eles acham que a gente vai conseguir esse profissional com facilidade, porque tem muita gente no mercado buscando ou se recolocar, ou fazer mudança, ou buscando realmente ir para uma empresa que ele se identifique mais. E eu costumo dizer, olha, o mercado tem quantidade, mas na hora que a gente vai buscar esses perfis que os clientes estão buscando, a gente vai afunilando o funil e a coisa vai se tornando realmente cada vez mais difícil. Então, assim, o que é que os clientes, o que é que as empresas estão buscando hoje? Eles querem pessoas, Larissa,
que tenham capacidade de resolver, eles querem pessoas que tenham capacidade de se adaptar a situações que hoje a gente sabe que as empresas estão vivendo mudança e não é por conta do que está acontecendo, não é um novo normal, isso já vinha acontecendo há muito tempo. Hoje eu acho que a coisa se acelerou. Acredito até que... Júlia, só uma coisa que eu acho que é uma coisa interessante que você colocou, que eu até ouvi de uma colocação do Cortella, que é o novo normal. E ele faz uma colocação interessante, que ele diz que cada vez que a gente está vivenciando, a gente vive o novo normal, porque o mercado ele está mudando de uma forma tanta que a cada vez a gente tem que se adaptar a esse mercado. Então agora foi um momento, mas na realidade podia ter sido outras coisas. A gente está dando essa ênfase, até porque quando a gente fala em uma pandemia, ela é mundial, mas todas as vezes que a gente vem, e se a gente tem a nossa experiência de anos, cada vez a gente tem que se adaptar ao novo processo. Então, isso não é só uma questão pontual, não é só uma questão agora, é uma capacidade. Agora, é uma capacidade que cada vez mais estamos sendo requeridos. Eu acho que você falou de uma forma super feliz, que é o processo de adaptabilidade. Acho que essa é uma das grandes capacidades, inclusive hoje requerida no que a gente chama mundo VUCA, né? Que é esse mundo em que a gente diz que ele é volátil, ele é complexo, né? Ele é incerto. Então, na hora quando a gente entra num processo dessa natureza, essa é uma das grandes características que a gente, inclusive, também coloca como uma soft skill, que vem para impulsionar o profissional, não a chegar, e à medida em que as mudanças vêm, ficar cabisbaixo, né? Reclamar, se vitimizar, mas muito pelo contrário. Quanto mais rápido ter esse processo de adaptação, melhor. E outra coisa também salientando, que eu acho que foi muito bacana, é a capacidade de resolver problemas. Eu amo pessoas resolutas. Então, quando a gente vê pessoas resolutas, é completamente diferente. Porque muitas vezes falar é tranquilo. Às vezes você vê profissionais aí que falam muito bem, mas na prática não exercem ou não mostram esse diferencial, não é verdade? Olha, hoje, inclusive, eu tive uma conversa muito bacana com um cliente, né? Ele é um presidente de uma instituição de ensino e ele me ligou pedindo um executivo. E na hora que ele começa a falar do profissional que ele deseja, a gente fica querendo que o cliente entenda que a gente precisa ter formalmente, formato o que é que você quer do perfil do profissional. Larissa, é incrível como ele só falou do comportamento. Eu tenho que puxar dele o que é que no dia a dia esse profissional precisa ter de base. Vai realizar. Que é o conhecimento, a formação, isso é um aspecto que é base, né? A gente sabe que precisa. Então, assim, numa área de contabilidade, você precisa ter alguém que tenha formação e o conhecimento contábil. Mas, assim, parece que isso é algo que o cliente já entende que eu já sei disso. Eu não preciso saber mais disso. Eu preciso Ele já não é um diferencial, isso é a base. Quer dizer, se não tiver isso, nem entra. Então, assim, ele chega para mim e diz, Júlia, eu preciso de um cara que tenha, veja que bacana, eu preciso de um cara que tenha o que eu não tenho. Eu preciso que venha um executivo que me dê essa condição que eu não tenho. E se vier uma pessoa igual, não vai fazer a diferença. Então, eu preciso de um cara disciplinado, organizado, e eu preciso muito de uma pessoa que tem inteligência emocional. Eu fiquei muito feliz com isso, porque veja o quanto as coisas estão começando. Eu acho que isso faz parte de um cenário que a gente está vivendo hoje. Esse novo normal. Eu até nem acho isso muito bacana. Eu também não. Vamos acabar com isso. Isso não é novo. Isso já acontecia. A gente já está numa crise econômica, vamos colocar aí, no mínimo, há uns 10 a 15 anos. E de lá para cá, as empresas vêm procurando se realmente assim aperfeiçoar, se melhorar, reduzir seus custos, melhorar sua performance, melhorar suas entregas, procurando inovar, procurando entregar melhor, procurando fazer coisas diferentes. Então, tudo isso já é algo que vem acontecendo há muito tempo. O que é que hoje a gente pode considerar que está dentro
desse novo normal? É a questão da tecnologia. Está se falando muito porque hoje é o recurso que todo mundo está usando para fazer todos os trabalhos que você precisa sem necessariamente estar presente. Então, a tecnologia é algo que está muito em evidência. Então, eu acho que até que isso é uma coisa que é importante a gente despertar nos profissionais. A gente fala que tecnologia é isso aqui que a gente está usando. Isso é uma tecnologia que a gente está usando. Mas, assim, para entender como é que isso funciona, precisou que a gente chegasse, a gente construísse algumas passinhas para poder chegar aonde a gente está aqui agora. Então, assim, conhecer disso é uma coisa simples, mas nem todo mundo conhece, Larissa, por incrível que pareça. E esse vai ser um grande diferencial. Você ter agilidade, você ter capacidade de realmente assim mexer em algumas tecnologias que antes era uma área muito de quem é de tecnologia. Hoje você não pode mais pensar desse jeito. É como você ter fluência no idioma, que passou uma época que assim, o diferencial era você ter inglês. Depois passou a ser você ter francês. Depois você assim precisava ter no mínimo 3 idiomas. Então assim, diz. Júlia, eu acho que assim, isso que você está dizendo também me remete ao seguinte: o que a gente vê é que, às vezes, o profissional ele continua meio que fechado como se fosse uma ostra. Quer dizer, à medida em que a gente vem com essa tecnologia, eu tenho que dar vazão a um processo de inovação, eu tenho que, muitas vezes, desaprender o que eu já sei e aprender. Quer dizer, essa questão da adaptabilidade é aprender o novo, é trazer inovação, usar da criatividade. Então, assim, eu não posso ficar, porque às vezes a gente está aí com o uso da tecnologia como se fosse um hardware, mas isso eu tenho que mudar o meu mindset, porque não adianta eu tirar o que está lá físico e fazer simplesmente uma transferência para o digital. Isso não muda em nada. O que a gente precisa é mudar o mindset, entrar com essa criatividade, com essa inovação, estudar com profundidade o que nós queremos obter com aquilo para que a gente crie o diferencial. Agora, só voltando aqui à pergunta-chave, e a gente fechar, pelo menos para essa primeira pergunta, com 3 coisas que a gente considera diferencial. Qual foi a nossa pergunta? Como elevar drasticamente as chances de um profissional ser o profissional de escolha na hora de um processo seletivo? Me diga as 3 primeiras coisas que para você são, assim, chave e que fazem com que aquele 3, podiam ter 20, mas aqui a gente vai trazer 3. Diga aí que eu vou daqui a pouco dizer o meu, se bate ou não aí com você. Larissa, olha, eu quando ligo para um profissional, eu já conheço se eu vou realmente achar que ele é o cara que eu estou procurando. A questão realmente da energia é uma coisa que é muito importante no processo, sabe? Aí você diz assim, e a pessoa às vezes que não demonstra essa energia, está desqualificado, está realmente assim fora do mercado? Não necessariamente, mas ele vai ter que ter um outro esforço para poder assim mostrar uma outra competência que ele tenha. Mas a questão assim da energia, da proatividade, da curiosidade, Larissa, é incrível. Mas a gente, às vezes, quando liga para um profissional, e a gente, como está fazendo muito hoje, tudo online, então a gente já está usando muito essa condição de avaliar o profissional no primeiro contato. Então, assim, se ele se mostra um cara proativo, se ele é uma pessoa assim que pergunta, curiosidade, se ele é uma pessoa também que fala das experiências dele, ele não, muitas vezes, ele não precisa esperar que o headhunter pergunte. Eu gosto muito de um profissional que fala da sua trajetória de forma objetiva. A gente também não pode querer o extremo, né? Tem gente que às vezes é tão ansiosa que passa um pouco realmente dessa Então, se você tivesse que fechar em 3, seria energia, seria a capacidade realmente de ser proativo, de mostrar proatividade e a capacidade de mostrar que vai contribuir na organização, que é uma pessoa que vai trazer para aquela organização uma diferença, que vai construir, que é uma pessoa contributiva, que vai ser capaz de contribuir com a organização. Então, assim, esses são aspectos que eu me ligo muito quando eu faço um contato com um profissional. Os mais relevantes, né? Deixa eu dizer, eu acho que a gente está batendo no energia. Eu acho que o energia, e eu vou complementar os outros, porque estão perfeitos. Energia
é uma coisa que a gente bate, eu acho que esse é o primeiro, porque ao longo de toda a minha carreira, às vezes eu vejo profissionais que se mostram excelentes, quando a energia está baixa, não tem brilho nos olhos, você já sente, parece que a gente tem, como você disse, a gente bate o olho e a gente já sente que não vai ser aquele profissional, ou então, pelo contrário, é aquele profissional que a gente quer ter junto. Então, energia muito, muito, muito bacana. Uma outra coisa que me chama muita atenção é quando esse profissional, ele entende do mercado que ele está inserido, ele entende do negócio que a gente está falando. Porque, às vezes, vem profissionais muito limitados ao técnico. Quer dizer, eu sei fazer isso, eu faço aquilo, mas ele não abrange, ele não se mostra como um executivo que entende que qualquer mudança, por exemplo, que está acontecendo no mercado impacta direto a organização e como é que ele vai contribuir para esse processo. Então, essa visão mais ampliada de um executivo que não seja... Quando a gente está falando de executivo, né, não necessariamente é do topo, a gente está falando de profissionais que entram dentro da organização e muitas vezes com diversidade de cargos, mas que ele entra entendendo onde ele está entrando, entendendo o mercado, entendendo o impacto, entendendo onde realmente ele vai contribuir. Então, eu acho que, assim, esse, para mim, é um ponto que eu vejo bastante, assim, diferenciado quando eu olho um profissional que consegue enxergar além, né, muito além das suas atribuições técnicas, visto aquilo que a gente já identificou. Né? Então, isso aqui, assim, para mim... Larissa, dizer uma coisa que eu acho que é muito, até disruptivo, né? A gente, como trabalha muito com foco em cargos mais executivos, eu costumo muito dizer assim, um profissional, quando ele chega no nível de gestão, para mim, ele pode ser um cara com formação em qualquer área. Ele não necessariamente precisa ser um profissional com uma formação técnica para atuar numa área que ele vai ser gestor. Isso, inclusive, Larissa, já teve até algumas situações que eu tive que dizer para o meu cliente que eu tinha realmente, assim, eu apostava e que eu garantia que aquele profissional podia ser interessante, mesmo que ele não viesse de uma área que fosse tão específica. Às vezes o cliente até entende que precisa trazer um executivo que já tem experiência naquela área, naquele negócio. E eu digo, gente, não precisa, porque ele chegou num nível que ele é capaz de gerir e fazer as pessoas, que são as pessoas da equipe, os técnicos, fazerem. Ele precisa ser um cara que tenha capacidade de motivar o time, fazer o time realmente assim se integrar, fazer o time entender que é capaz de fazer aquela entrega e ele ser o cara que vai estar lá como o maestro, ele vai fazer a coisa acontecer. Então, eu hoje... Olha, eu até só isso que você hoje, eu acho uma conclui. coisa bem bacana quando eu trago um cara de uma área bem diferente, vamos dizer assim, uma pessoa de uma área de controladoria, para ele ser um cara numa área comercial. Poxa, Júlio, o cara veio de uma área que é de controle, mas eu digo, o cara, ele cresceu, ele se tornou um gestor, ele é um cara que tem energia para realmente ir para uma área comercial e fazer um diferencial. Então, isso para mim hoje é uma coisa que é muito bacana. Você, quando chega num nível de executivo, você não necessariamente precisa buscar no mercado algo naquela área que você já vem fazendo há muitos anos. A gente também trabalha com o processo de recolocação e eu costumo dizer para esses profissionais, eu digo, você já se viu numa área completamente diferente da que você já praticou até hoje? Não, Júlia, mas eu digo, e por que não? Porque você não se acha capaz de gerir uma área onde seja diferente, mas você tem a capacidade de tocar, porque você tem a capacidade de fazer acontecer. Aí, assim, isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que essa realmente diferença nos profissionais, para mim, é algo que me chama muita atenção, sabe? Sem dúvida. E assim... enfrenta o novo, não tem dificuldade de enfrentar uma coisa que é de enfrentar o novo. Daquilo que ele já vinha fazendo. Então, isso para mim é um grande diferencial, Larissa. Olha, Melo, ele está aqui conosco e ele escreveu aqui uma coisa bem interessante, juntando aquilo que a gente falou, assim, a visão sistêmica, não é? Então, a gente tem essa visão sistêmica alinhada à inteligência emocional. Emocional. Então, assim, é emocional, porque, por exemplo, nesse
em todos os processos, em momentos de crise, e olha que a gente tem vivenciado momentos de crise, precisamos de profissionais que sejam profissionais bons, profissionais competentes no que fazem, mas que ele tenha um centro, o seu centro formado, porque na hora quando a gente passa por momentos de crise, como por exemplo a gente vivenciou agora, muitas organizações, eu tenho estado assim de frente a essas organizações, perderam faturamento de forma vultosa. Não foram poucos. Não foram poucos. Em processos ou de demissão, ou processos de redução drástico, né? Ou processos que entrou aí com a questão do governo e que teve a redução, mas foram afetados de uma forma muito, muito forte. Se esse executivo, se esse profissional, ele não tiver uma linha, ele perder a cabeça, ele pode virar esse barco e o barco afundar. Ao invés desse barco ter um leme e a gente conseguir direcionar para crescer a partir daí. Mas olha, eu entrei nisso, mas aí eu vou fechar a questão que para a gente poder fazer o gestalt e passar para o outro, porque até agora a gente está nessa questão desse profissional para a contratação, que a gente concluiu aqui como questões super relevantes que fazem a diferença no profissional de escolha. Agora eu quero passar para um outro momento, um momento que esse profissional já está dentro da organização. Esse profissional já foi contratado, ele está fazendo parte da organização e esse profissional ele quer crescer. Tá. Esse profissional ele não quer ficar estagnado muitas vezes na sua carreira, né? Ou na sua atuação. E aí eu pergunto para você e a gente vai fazer um bate-bola disso. Quais fatores garantem, né? Quais são os fatores que garantem a promoção e o crescimento desse profissional? Então, inclusive garantem dentro da organização, inclusive garante o próprio emprego. Por exemplo, se a gente tiver que fazer um processo de demissão, a gente olha 10 vezes para aquele profissional e diz, epa, esse profissional não mexe, né? Então, assim, infelizmente, a gente vivendo numa situação dessa, quando a gente olha o que é que garante esse profissional, quais são aqueles profissionais que a gente diz assim, a gente quer ter ele junto, a gente quer ter ele, pode acontecer o que aconteceu, eu não quero perder esse profissional. Então, assim, primeiro eu quero ter esse profissional junto. E segundo, esse profissional, ele se diferencia numa hora de uma promoção, por exemplo, no reconhecimento dentro da organização. E aí eu vou passar aí primeiro para ti, depois eu faço as minhas considerações. Tá, Larissa, hoje também, assim, a gente está trazendo algumas coisas que não são conceitos novos, mas que estão sendo muito valorizados e as empresas esperam isso, né, dos profissionais. Isso, inclusive, independente do nível, se ele é um executivo, se ele é um profissional analista, se ele é um técnico, mas é realmente características que hoje é extremamente importante. Adaptabilidade, protagonismo, agilidade. Quando você fala de adaptabilidade, é você ser capaz de entrar numa organização e você realmente fazer acontecer, inovar, mesmo que você não tenha tanto recurso. Isso é um aspecto que hoje a gente vai vivenciar muito nas organizações. Por conta do cenário, as organizações vão buscar cada vez mais os profissionais que são capazes de fazer mais por menos. Isso é uma coisa velha, um ditado que já se usa há muito tempo, mas agora vai ser na prática. Vai ser na prática. Então, assim, não dá para você ser um executivo, um profissional, qualquer nível que seja, que você entre na organização e que você fique reclamando, você fique se lamentando, porque você não tem recurso para inovar, para criar. Você precisa ter essa capacidade de se adaptar ao que tem. E você, mesmo com isso, com o que tem, você conseguir inovar, você trazer algo diferente, você trazer algo que contribua, que agregue valor. Então, eu acho que essa característica de adaptabilidade é algo muito, realmente, assim, relevante. Uma coisa que eu acho que você precisa ter também é você ser protagonista. Você ter a capacidade, não só de trazer as ideias, de você realmente, assim, conseguir trazer algo diferente, mas você precisa materializar.
você precisa fazer com que aquilo ali se torne algo que você consiga entregar e que você realmente possa contribuir dentro da organização. No resultado, as organizações hoje vão exigir que os profissionais tragam resultado. Isso, com certeza, vai ser um indicador muito forte nas organizações por conta de tudo que está acontecendo. Então, assim, qual é o cenário hoje, né? As empresas, elas querem fazer mais com menos, elas querem ter menos profissionais dentro da estrutura, porque, infelizmente, as empresas estão tendo que fazer isso, né? Muitas vezes ela reduz a equipe, porque não tem uma margem mais, a margem está muito apertada para todo mundo, então ela vai ter que fazer realmente assim, uma redução e ela precisa escolher, como você diz, é aquele profissional imexível, porque assim, eu não vou tirar ele porque ele tem uma capacidade de fazer, de entregar, de ter realmente assim, uma entrega diferenciada. Então, isso é uma coisa, um aspecto que vai acontecer muito dentro das organizações. Pode ter certeza que o cenário vai exigir isso e as pessoas precisam se preparar. Agora, para se preparar para isso, é uma outra coisa que a gente, se entrar aqui, a gente vai entrar numa outra seara, que não é o caso, sabe? E a gente... Aí, Júlia, só eu acho que pegando esse gancho, sabe? Que eu acho que é importante isso que você colocou, principalmente dessa questão do resultado aí, da entrega. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, o profissional, que é um profissional, eu até chamo intraempreendedor, é o empreendedor que é o empreendedor para dentro da organização. Quando ele assume o papel, ele assume o seu papel não como um gerente de área ou um analista do seu cargo, da sua área específica. Ele assume a postura de um profissional da organização. Quando ele toma isso para ele e não se limita ao que ele está fazendo. Quer dizer, eu não me limito à minha função. Eu tenho uma visão maior, eu quero agregar valor à medida em que eu faço uma entrega diferenciada e eu posso ser usado em qualquer aspecto. Quer dizer, eu me coloco à disposição, me coloco à frente. Então, em situações dessa, muitas vezes são gerados projetos, né, dentro da organização que foge à questão de cargo, foge à questão de função. Ele simplesmente aceita um desafio e ele é o dono daquele desafio. Ele é o gestor daquele projeto. E como aquele gestor daquele projeto, muitas vezes a liderança aparece assim, ó. Por quê? Porque de repente ele nem era, né, aquele profissional disso, mas ele viu uma oportunidade. Ele disse, eu vou contribuir. Esse profissional hoje é um profissional colaborativo, saiu de ser um profissional voltado só para si, aquele profissional que fecha nele mesmo. Ele agora passa a ser um profissional colaborativo, ele é um colaborador com a organização, ele é um colaborador com os demais. É aquele profissional que, onde ele está, eu quero junto, porque ele entrega, porque ele colabora, porque ele tomou para si, tá certo? Então, assim, eu vejo esse profissional como um profissional muito diferenciado no mercado. E uma coisa também que eu gosto muito, Júlia, eu gosto muito quando esse profissional consegue entender aquela organização como um todo. Por exemplo, eu não sei se você... eu tenho certeza que você já passou por isso, mas onde eu vejo, muitas vezes, são profissionais que ele não entende nem onde o negócio está inserido, nem como a gente pode contribuir para que esse negócio não feche. Então, assim, numa situação... principalmente numa situação como essa que a gente tá vivenciando, quando eu digo como essa, pode ser qualquer crise. E assim, esses bons profissionais aparecem muito, né, nas crises, né? Que ele faz uma diferença monstra para aquela organização, quando ele entende como contribuir, ou o que fazer, ou mais, ele colabora. Porque às vezes ele nem tem uma atuação direta, mas ele não interfere, muito pelo contrário. Vamos fazer junto com que aquilo... que a gente se propõe aconteça. Porque, por exemplo, eu vivencio hoje, eu sou executiva também de uma organização, e quando a gente vê, existem profissionais que se empenham, que tomam para si, e que vão juntos, e tem aqueles profissionais que tudo é ruim. Que, olha, numa situação dessa, isso não tá bom. E vive reclamando.
que só reclamam, ao invés de ser um profissional resolutivo, contributivo, colaborativo, tudo que é ativo, né? Colaborativo, contributivo, são aqueles profissionais que se vitimizam, são aqueles profissionais que ao invés de entenderem um processo, uma situação, são aqueles profissionais que, sabe, que caem e que ainda quer levar outras pessoas como se fosse uma coisa negativa. Então, assim, quem é que você quer ter junto? Me fala. Isso. Quem é que você, numa situação dessa, você quer promover? Quem é que você não deixa de lado? Quem é, Júlia? São esses profissionais. Olha, inclusive uma coisa também que eu acho que faz parte dessas características, né, de adaptabilidade, protagonismo. Hoje você precisa ter agilidade, porque assim, o mercado está muito competitivo, Larissa. Você não só precisa inovar, criar, mas você precisa ser ágil, porque senão você realmente perde a oportunidade de ser o primeiro a mostrar, a apresentar aquela solução. Então, muitas vezes, as empresas elas têm executivos que eles conseguem realmente criar, mas eles não conseguem ter agilidade para colocar isso no mercado e ser o diferencial. Então, assim, criar um produto novo, fazer realmente uma coisa diferenciada, também exige hoje agilidade. Porque hoje a tecnologia, ela possibilita isso, ela facilita. E a agilidade é um aspecto que precisa hoje ser muito assim colocado em prática dentro das organizações, porque as organizações elas precisam ser competitivas e para isso ela tem que ter agilidade naquilo que ela está criando, naquilo que ela está inovando. Então, assim, para mim são características muito importantes numa realmente assim organização e que os profissionais hoje eles precisam ter isso. Agora, é importante a gente também, como profissional dessa área, alertar, porque às vezes a gente fala aqui, pode ser que tenha alguém dizendo assim, poxa, eu não tenho essas características e eu vou ter que nascer de novo, eu vou ter que fazer diferente do que eu fiz até hoje, tem que fazer diferente. Isso aí eu também quero colocar como sendo até um incentivo. Mas a gente desenvolve, Larissa. Eu digo por mim, eu era uma pessoa que muito antes de eu entrar na Deloitte, eu era uma pessoa que eu nunca fui vista como uma pessoa comercial. Nunca fui vista como uma pessoa ativa comercialmente. E aí, depois que eu entrei na Deloitte, e aí você sabe que isso é uma coisa que a gente vivenciava. Sei bem. A questão do resultado, que o foco no resultado também é algo que vai ser exigido hoje dos profissionais. E aí a gente desenvolve, porque eu acho que aquilo ali era uma coisa que a gente queria. Quando a gente quer, obviamente, o que precisa é a pessoa realmente querer. Quando você quer, você busca. E aí você busca de diversas formas, até você se melhorando mesmo. Você tem que começar a exercitar algumas competências que às vezes você tem e está adormecida. E aí, assim, numa entrevista, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de contribuir com o profissional. Eu não faço uma entrevista tão, sabe, cheia de regra e tão formal. Eu gosto de sair do formal e ir para o informal, porque para mim eu consigo enxergar a pessoa de uma forma melhor. Então, assim, eu facilito. Agora, Júlia... Oi, diga, vá. Não, conclui aí, conclui essa. Para que eu consiga ver a pessoa de uma forma mais transparente, mais verdadeira. Perfeito. Eu não quero que ninguém vá para uma entrevista, a gente orienta, a gente dá dicas, mas eu não quero que ninguém vá de uma forma artificial. Eu quero que a pessoa vá de uma forma bem realista, bem verdadeira, mas assim, levando o que ele pode ter de melhor. E às vezes, você acredita que a gente, como entrevistador, é que tem que dizer para ele, você é capaz, você tem essa característica, coloque isso em prática. Você tem, você só não foi despertado porque você estava numa situação que isso não era exigido de você. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, Larissa. Eu quero colocar isso sempre, poder contribuir com as pessoas nesse sentido, entendeu? E eu acho que uma coisa que você está colocando não é só na hora da entrevista, né? Porque a gente é na hora da entrevista, mas também é na hora do crescimento dentro da organização. Isso. Mas eu quero aproveitar que estamos aí todos e quero pedir a cada um que esteja nos escutando agora
que depois vocês coloquem também, contribuam nos comentários. Aí eu sei que vocês estão escrevendo, mas eu quero que vocês coloquem nos comentários, lá no nosso Instagram, que fatores na vivência de vocês fazem com que o profissional cresça. Porque cada um que está aqui na live tem uma vivência muito grande, eu tenho certeza, no mundo corporativo ou gostaria de estar nele de uma forma crescente. Então, o que é que eu gostaria? Vocês vão lá e comecem a comentar. Eu quero ouvir, olha, quais são os fatores na nossa vivência preponderante? Por que que eu escolhi, mediante nessa experiência, um profissional? Por que esse profissional eu considerei um talento? Porque a gente está trocando, mas eu quero ter a oportunidade de escutar você que está aí nos escutando. Eu quero ver o comentário, quero ir lá, por quê? Porque aí a gente vai trocar, a gente vai ter essa oportunidade. E essa live, eu quero colocar para vocês também, essa live vai ser gravada. Então, vocês que estão aqui, que querem depois, inclusive, compartilhar com os profissionais, não é de vocês, ela vai estar gravada aí no IGTV e também vai estar gravada no YouTube. Então, aproveite aí esse momento que estamos juntos, vai lá, se inscreve no canal, faz seus comentários, porque eles vão ser extremamente importantes, inclusive com temas que a gente vai voltar aqui e vai desenvolver com outras lives, ok? Então, assim, aí, Júlia, para fechar essa pergunta, certo? Que foi assim, só para que quem estão aqui olhar e voltar. Quais fatores garantem seu emprego e crescimento? Então, no formato que a gente falou aqui, o entendimento, né? Essa força motriz de entrega de resultado, de agregação de valor, de intraempreendedorismo, de fazer, como você colocou, mesmo sem recurso, usar da sua inovação, usar da criatividade, ser uma pessoa colaborativa, não é? Isso. E estar juntos nesse processo e ser resolutiva. Perfeito? Perfeito, Larissa. Eu quero... Eu acho importante, até porque eu, assim, dei uma lida aqui em alguém dizendo a gente precisa nascer de novo. Não, gente, não precisa. Não. A gente tem muito potencial, que às vezes a gente não consegue até identificar isso no dia a dia. Eu acho que a gente é muito produto do meio, sabe, Larissa? E às vezes a própria, assim, cultura da organização, ela leva o profissional a ser uma pessoa que não tem a condição de colocar seu potencial no dia a dia, porque ela limita, porque ela bota o profissional para fazer uma coisa que realmente limita ele aquilo ali no dia a dia. E eu sei que o mercado hoje, ele está, de uma certa forma, promovendo isso, né? A gente pode dizer que agora, com o que está acontecendo no mundo todo, isso vai mudar. Pode ter certeza, saiam da zona de conforto, porque isso vai mudar. As empresas não vão ter espaço para ter pessoas que não tenham produtividade, que não tenham foco em resultado, que não tenham visão estratégica, que não contribua. E é uma coisa que eu acho fundamental, sabe? Isso que o meu cliente falou hoje, eu disse, poxa vida, realmente, ele disse, Júlia, eu não quero um cara que tenha as características que eu tenho, porque senão a coisa não vai andar. Ele tem um executivo hoje, veja, ele está fazendo uma substituição. Ele tem um executivo hoje que se parece com ele. E isso não está sendo bom. A pessoa não está somando, não está dando não esse... Não está somando. Ele disse que ele é desorganizado, ele não consegue ser uma pessoa proativa, e isso realmente o executivo tem essas características. Então, isso não está dando certo. Aí ele trouxe para mim só isso como sendo o perfil. E eu disse, eu quero que você me traga mais alguma coisa. Ele disse, Júlia, eu posso dizer a você que tudo isso se resume a uma inteligência emocional. Então, eu acho que a gente precisa estar atento, que as organizações, a gente vai deixar de ter, dentro das organizações, as pessoas que ficam lá meio que escondidinhas, que ficam meio protegidas. Isso não vai ter mais, gente. Então, assim, procurar se qualificar, procurar realmente se melhorar. E a gente não precisa nascer de novo, que eu quero trazer para uma pessoa que escreveu aí que a gente vai precisar de nascer de novo. Não, a gente descobre muita coisa que a gente tem
e que a gente, às vezes, não consegue botar em prática pela própria cultura que a gente está dentro, né? Onde a gente está inserido. E aí eu acho que as pessoas precisam, sabe, começar a ver diferente, começar realmente assim, a respirar o novo, que é esse que a gente está vivenciando, e entender que daqui para frente vai ser novo mesmo, porque as organizações... Agora, Júlia, uma coisa que, assim, eu vou trazer, inclusive, em outra oportunidade, já está convidada a profissional junto conosco aqui, é falar de felicidade no trabalho. Então, o que acontece muitas vezes é que esse profissional muitas vezes não está feliz. Às vezes não está feliz, inclusive, com a sua própria carreira. Não está feliz onde está atuando. Então, muitas vezes, essa falta de felicidade, inclusive, assim, tem estatísticas terríveis, né? De profissionais infelizes, que inclusive adoecem e geram ansiedade, geram estresse. Então, assim, é muito difícil para um profissional infeliz ele se dá nesse formato. Então, é importante que a pessoa se veja, porque essa pressão, eu acho que é uma das coisas, esse saber trabalhar sob pressão, não é mais uma pressão de um líder, não é só uma pressão de um chefe, é pressão do próprio mercado, é pressão de um mundo corporativo. Então, a pessoa tem que estar bem, ela tem que dar essa vazão desse autoconhecimento, ela tem que realmente se sentir feliz nesse meio, motivada para esse meio. Se não for aqui, a gente entender as outras possibilidades. Então, assim, isso é um fator. Por exemplo, você no início falou até da trabalhabilidade para o processo de entrada, mas a trabalhabilidade também nesse processo é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem questões que a gente pode fazer um match do pessoal com o profissional e ela desenvolver coisas também em paralela em que venha esse brilho nos olhos. Então, assim, às vezes, como você bem colocou aí, não nascer de novo, mas às vezes a pessoa quer uma nova carreira. Às vezes não é a carreira, às vezes é voltado realmente ao propósito da organização em que está e que não dá match, não está feliz, gosta da carreira, mas ali não está feliz. Então, assim, é importante que essas coisas sejam analisadas para que a gente possa crescer. Porque se você não estiver feliz, amigo, isso vai ser terrível, porque tudo isso passa a ser uma obrigação, passa a ser uma coisa que puxa de você, quando na realidade sua potencialidade não está aí. Então, assim, eu acho que isso vão ser fatores que a gente vai estar trazendo, inclusive, para cá, porque de tamanha relevância que hoje está acontecendo no mercado de trabalho. Mas voltando para cá... Deixa eu só pontuar uma coisa bem rapidinho, para que as pessoas também possam ter essa condição. A felicidade, ela é fundamental. Ela deveria ser um sentimento que a gente pudesse manter dentro das organizações da empresa em 100% do nosso tempo. Mas não vamos esperar que a gente vá conseguir essa felicidade durante todo o tempo em 100%, porque a gente sabe que em alguns momentos a gente precisa também se deparar com alguns sentimentos que vão acontecer, de frustração, de infelicidade, mas aí é a sua capacidade de conseguir realmente assim vivenciar isso, esse sentimento, mas de transformar e de fazer a coisa assim mudar. Então, assim, felicidade é algo muito importante, mas eu acho que a gente precisa lidar com também os sentimentos que às vezes são exigidos da gente dentro das organizações por alguns motivos, porque senão a gente vai entrar por outros méritos aqui. Olha a psicóloga falando aí de uma forma bem positiva. Foi ótima a sua colocação. Mas é por isso que é importante a pessoa se conhecer. Ela ter essa autoanálise, ela entender o que é que realmente está gerando aquilo. Concordo com você. Às vezes são até dias ruins, às vezes é a liderança, às vezes é um momento de crise que a gente precisa aprender a passar. Mas existem também outras situações que, inclusive, esse profissional ele não quer mais exercer aquela linha. Mas aí, como você está bem colocando, a gente precisa, primeiro, eu acho que se perceber, se entender com profundidade para poder traçar esses outros cenários. Mas eu quero voltar para cá, porque a gente ainda tem um tempinho, mas porque a gente aprende com as coisas boas, mas a gente também aprende com o que não deveria fazer. Então, eu quero colocar aqui assim, a gente colocar de uma forma bem direta quais são, né? Qual é o perfil daqueles profissionais que a gente não quer ter de forma alguma ou que
chega, cansa a gente ter aquele profissional do nosso lado. Porque a gente tem que aprender com isso também, né? De uma forma ou de outra, a gente já foi falando aqui ao longo do nosso bate-papo, do nosso bate-bola, mas uma coisa assim que é difícil para mim trabalhar, primeiro são com aqueles profissionais que a gente já colocou, que se vitimizam, realmente, assim, profissionais que sempre que a gente vai colocar ou vai se posicionar, são profissionais que acham que tudo é com ele, ou que ele não está bem, ou que ele não consegue, ou que quer dizer, eles têm uma postura, é a empresa que não deu chance, é o líder que não o promoveu, foi o mercado que não o permitiu, ele botou um projeto, mas o projeto não foi aceito, por isso que ele se acomodou. Enfim, existem essas questões. Então, assim, eu acho que uma das coisas é a vitimização. Outra coisa que me chama muita atenção é quando realmente esse profissional ele se acomoda no seu dia a dia e passa a fazer só aquela coisa trivial. Quer dizer, quando você começa assim, você vê que tem questões para avançar, você vê que tem melhorias para fazer, a pessoa assim, vamos fazer? Não, eu estou terminando isso aqui. Mas você já terminou? Terminei. E aí? Não, e aí eu estava esperando que você dissesse o que fazer. Você precisa esperar alguém dizer a você o que você tem que fazer. Quer dizer, então assim, eu vejo que às vezes tem profissionais que se acomodam realmente dentro daquele processo. Vejo profissionais, como também já falei, limitado muito ao seu campo de atuação, profissionais que não são resolutos, pelo contrário, eles ficam rendendo e não saem daquele processo. Ele é muito mais aqueles que reclamam, aqueles profissionais que não entregam, que não dão resultado. E muitas vezes entra naquele processo, os outros vão entregando, ele vai meio que na rebordosa. Então, assim, esses profissionais não são profissionais que você olha, pelo menos na vivência eu vejo, são profissionais que você quer estar junto. E aqui, eu acho que a Ana Luísa está colocando uma coisa interessante. São aqueles profissionais pessimistas e mal-humorados. Nossa, é verdade, Ana. Eu amo alegria. Eu sou alegre por natureza. Você trabalhar com profissionais que têm humor variado, profissionais que são ranzinzas o tempo todo, que reclamam o tempo todo, são profissionais que, ao invés de trazer energia, eles sugam energia. Não é? Então é importante a gente aprender também com o que a gente não deve fazer, né, Júlia? Ô, Larissa, eu assim queria até trazer para você, porque você está trazendo aí alguns aspectos que me lembram muito o que um consultor que vocês devem conhecer, né, que é o Fábio Marques. Ele é consultor, ele é coach. Eu gosto muito assim das coisas que ele traz. Da abordagem dele. Da abordagem dele. E ele traz 5 fatores que são muito importantes para que a gente possa entender qual é esse profissional que as organizações hoje estão buscando no mercado, né? Mas é aquele profissional que tem atitude positiva. Atitude positiva. Atitude positiva. Olha, isso é muito importante. Não comunicação construtiva, diga aí. Que é medíocre, que fica sempre colocando dificuldade nas coisas. Então, assim, para não trazer de forma negativa os aspectos, eu acho que a gente pode trazer aquilo que a gente coloca como sendo extremamente positivo, que o Fábio fala muito, né? Então, assim, atitude positiva, ter uma comunicação realmente transparente, ser uma pessoa de comunicação que tenha a capacidade de ser entendido. Mas, assim, diga, o que é que você quer falar aí? Não, vá, continue, perfeito. Tá perfeito, pode ir. Relacionar com as pessoas, e aí acho que a gente precisa entender que relacionamento, gente, não é aquele relacionamento superficial. Hoje a gente sabe que a questão da diversidade, da inclusão, é um aspecto que chegou, está, e realmente isso vai ter que ser algo que as pessoas vão precisar de conviver. Então, assim, não é na teoria só, gente. E hoje isso é fato. Isso está sendo muito bacana. Eu estou ouvindo hoje de meus clientes questões que até um tempo atrás eu sentia como muito assim preconceituoso, mas que hoje a gente sabe que vai ter que ter dentro das organizações e conviver com isso de uma forma leve, de uma forma que você não se sinta
Não, eu vou aceitar porque eu não tenho outra forma, mas relacionamento no sentido empático, sabe, Larissa? Isso é que eu acho que é algo que precisa ser muito também valorizado no dia a dia. O desempenho profissional é algo que se espera já dos profissionais. E desempenho, a gente tá falando de entrega. Você precisa ter uma entrega que tenha realmente um diferencial. Não é o que você entrega normalmente. A entrega, o desempenho profissional é aquilo que você faz a mais do que se espera. Então, isso eu acho que são questões que vão fazer muita diferença no mundo corporativo. E não é só Sem pelo dúvida, sem normal, dúvida. não é só pelo Não, com normal, é certeza, algo que Ju. está Com inserido. certeza não é. Eu acho que assim, pegando isso que você colocou, eu agregaria aí serem resolutos. Eu acho que é muito importante o profissional ser resoluto. Ele vai atrás, ele traz a solução, ele, mesmo que não saiba, eu posso não saber, ninguém sabe tudo. O executivo não precisa saber tudo, mas ele vai buscar caminhos, ele vai buscar estratégias, ele vai buscar cenários, né? Então ele é proativo, ele vai lá, né? Então assim, ele tem que fazer isso. Agora, uma característica que eu acho que assim, é diferenciada, eu gosto muito da integridade e da confiança nesse profissional. Quer Com dizer, esse é um certeza. profissional que é um profissional íntegro, é um profissional que a gente confia, é um profissional que se coloca com verdade. Agora, veja, deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês. A gente está a 3 minutinhos do nosso fim da nossa live. Agradecer a todos que estiveram aqui junto conosco, nesse momento, e que vão estar, porque a gente vai gravar e a gente vai conseguir, eu tenho certeza que outros vão conseguir ter essa oportunidade de ver o que nós falamos. E aqui eu quero deixar uma mensagem, quero pedir para a Juju deixar uma mensagem em 1 minuto, para eu poder fechar, porque eu quero já falar para você o nosso próximo tema. Ótimo. Então eu vou encerrar aqui com vocês, mesmo que aqueles que não puderem entrar novamente, até porque entraram agora e por uma questão de tecnologia caiu novamente. Então eu quero agradecer a Júlia muito por essa participar aqui junto conosco. Acredito que foi extremamente contributivo. Quero que vocês coloquem aí suas mensagens em relação às temáticas que nós falamos. Quais são aqueles assuntos de interesse que vocês querem trazer aqui para compartilhar conosco, tá? E já nesse momento eu quero falar da nossa próxima live, não é, que vai acontecer na próxima quarta-feira. E essa live vai ser uma live imperdível. E eu quero desde já convidar você no bate-bola com Larissa Araújo Lins, que vai ser com Daniele Santos, da JD Coffee. Ela esteve conosco durante muito tempo aqui em Recife, na Mondelez. Hoje ela assumiu uma outra posição em São Paulo. Ela é executiva de RH dessa organização. E nós vamos estar falando sobre um tema: agarre sua oportunidade. Então, sobre esse tema, eu tenho certeza que numa live também bastante contributiva, eu quero ter vocês conosco. Tá bom? A Júlia, eu mais uma vez agradeço, né, a participação, essa colaboração foi extremamente positiva. E para você, eu vou dizer 3 coisas para a gente finalizar a nossa temática assim de hoje, que eu não quero deixar de dizer isso para vocês. Não se acomode. Não se acomode. Não é? É importante que você seja o protagonista da sua história, você esteja à frente, não é? Então, por nada, se permita viver uma mesmice. Acho que esse é um grande primeiro ponto. O segundo, seja literalmente o protagonista da sua história. Não deixe isso, não terceirize, não deixe isso na mão de ninguém. Tá certo? Nem na mão da organização que você trabalha, nem na mão da sua liderança. Isso é absolutamente seu. Tá certo? Então traga isso para si, isso é extremamente importante. E uma coisa, vá em busca da sua felicidade. Você realmente só vai conseguir se desenvolver se você tiver brilho nos olhos e feliz com o que você faz. Muito feliz por estar aqui. Tenho assim um grande prazer de estar com vocês e nós nos vemos ou no próximo vídeo ou na próxima live
que com certeza eu vou contar com vocês dia 12, às 19h10, aqui no Instagram. Um grande abraço!